Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está acompanhando aqui mais um episódio do Semana de Marketing e Vendas 2020, uma iniciativa aí da Clint Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. O meu nome é Danilo Conrad e ao longo dessa semana eu estou trazendo uma série de especialistas aí do mercado para falar sobre vendas na prática. E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, aproveita também, tira uma foto aqui da sua tela, bota um stories marcando a hashtag SMV20 e as empresas Clint Hub, Digitalk, Sales Hackers e Hobbies.cs, porque a gente vai estar sorteando um ingresso para a Digitalks 2020 e uma mentoria de vendas e uma mentoria de CS. Beleza? O sorteio vai ser agora, nessa sexta-feira, às 19 horas, lá pelo Instagram da Clint Hub. Então aproveita, é de graça. Cara, um monte de gente boa aí para ajudar você. Tira a foto agora e já faz essa parte aí, já garante a participação do sorteio, beleza? E para falar sobre alinhamento de marketing e vendas, eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que Arthur Viana, aqui o cara que ajudou a posicionar a Arrive como uma das principais referências de marketing e vendas no país. Tá? E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o currículo do cara, que a gente sabe que é um cara muito gabaritado. Eu vou deixar para você mesmo entrar em detalhes aí. Grande Arthur, se apresenta aí para a nossa audiência. Fala, pessoal, prazer. Primeiramente, assim, agradecer o convite, né, tanto do Danilo quanto da equipe SMV. Poxa, um prazer, né, estar aqui conversando com vocês, com os melhores do mercado, né, batendo papo sobre marketing e vendas. É uma das coisas que eu particularmente mais gosto de fazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre alinhamento de marketing e vendas, indo muito além do SLA. Né? Então, basicamente, a gente não quer ficar falando de SLA, de marketing e vendas, passagem de bastão, não é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente está trazendo um bate-papo, né, Danilo, sobre um outro ângulo do que é o alinhamento marketing e vendas e como que isso é um diferencial de empresas de alto crescimento. Então, a gente tem exemplos nítidos aqui no Brasil de que fazem isso em altíssimo gabarito, como a RD, né, aí de Floripa, como a Raw Content aqui de Belo Horizonte. Lá fora, eu enxergo como um dos principais playbooks de SaaS, né, de empresas de alto crescimento, que é conseguir realmente alinhar marketing e vendas, se posicionar e ter uma mensagem, né, que é cross-funnel, e isso é naturalmente um diferencial para o mercado, que ele é naturalmente cada vez mais competitivo. Me sinto credibilitado para falar sobre esse assunto, porque eu era recentemente, né, saí recentemente da Arrive, eu era o CMO da Arrive, né, então eu era o líder de um time de marketing que falava sobre uma solução, marketeava uma solução de vendas, né, que é a Arrive e a Outbound Marketing, e também, cara, passei pelas funções de SDR, onde eu fiquei um tempo bom, fui vendedor durante um tempo, fui gestor de vendas, até ser líder de marketing, né, então conheço um pouquinho dos dois lados da moeda, né, acho que o grande foco, assim, o grande benefício do nosso papo vai ser um marqueteiro falando com um cara de vendas também, né, então acho que isso vai ser bem relevante. E botar um pouco de panos quentes nessa briga de marketing e vendas, né? Mostrar que está todo mundo no mesmo barco, né? E discutir sobre, cara, o que é o futuro, como isso vai ser cada vez mais importante e como que você pode começar hoje a alinhar melhor os seus times de marketing e vendas. Cara, fantástico. Então, galera que está acompanhando a gente aí, pega um papel e caneta, porque vocês já viram que o talk vai ser demais. E, Arthur, cara, realmente é um tema que a galera que está acompanhando aqui com certeza já ouviu falar muito sobre isso. Eu acho que poucos que estão aqui acompanhando a gente agora nunca ouviram falar nada sobre alinhamento de marketing e vendas, SLA, né? Você colocou assim, cara, muito além do SLA. Mas assim, a gente que está no mercado e está olhando lá o RD Station, o HubSpot, as plataformas, a gente vê que, cara, não está ainda no estado da arte, pelo menos a maioria das empresas ainda não estão no estado da arte. Mas conta um pouco para a gente, na tua visão, por que esse tema ele ainda é importante? Cara, eu destaco dois porquês de por que isso é cada vez mais importante, tá? Um é um elemento interno, o outro é um elemento externo. Vou começar pelo elemento interno, cara. A verdade é o seguinte, é que as áreas de marketing e vendas, elas agora respondem debaixo de um mesmo guarda-chuva de revenue, de receita. Tá? Então, o primeiro elemento interno é que, cara, não são áreas separadas mais.
Não são. Não são áreas que respondem por KPIs separados mais. Até porque, no final das contas, uma área depende da outra, cara. Então, não adianta eu gerar muito lead se não tem venda. Cara, eu não consigo vender se eu não tiver lead. Então, o alinhamento natural de como essas áreas funcionam em sistemas complexos e modernos, né, que são áreas de receita, já cai por terra, né, essa segmentação, essa divisão. Então, esse é um elemento interno que ele é muito importante. Né? As áreas de marketing e vendas respondem pelo mesmo indicador, que é de novas receitas. Tá? Novas receitas na maioria dos casos, tá? E o segundo ponto, cara, que é um elemento externo, pensa o seguinte, existe um cenário macro onde as pessoas são cada vez mais bombardeadas por informação, certo? Qual que é a primeira implicação disso? Isso significa que é cada vez mais custoso e depende de cada vez mais esforço seu para que você consiga aparecer para os seus potenciais clientes. Para que você consiga aparecer como uma possível solução para clientes que estão procurando uma solução para um devido problema. Tá? E aí, nesse ponto, você diz, inclusive, por exemplo, para ranquear a primeira página do Google, o custo do clique dos anúncios, você está se referindo a isso ou mais além do que isso ainda? Cara, no campo tático é isso, mas mais além do que isso, assim, cara, existe uma perspectiva de que o mercado ele tende a ficar mais competitivo, né? Assim, seja por soluções que vão aparecer que são concorrentes à sua, seja ser mais competitivo pela atenção do lead. Né? Então, por exemplo, cara, hoje você disputa a primeira página do Google com soluções concorrentes à sua. Mas a caixa do inbox do lead, do e-mail que você manda, você está concorrendo com várias outras pessoas. Então, assim, a concorrência ela tende a aumentar ao longo do tempo. Então, esse é um primeiro aspecto importante para você considerar. Então, assim, cara, em um cenário de cada vez mais barulho, cada vez mais informação, né, e a gente não vê o mundo desacelerando nesse sentido, vai ser cada vez mais difícil você ser protagonista da atenção do seu lead, do seu prospect. Tá? Então, isso implica que você precisa ser mais eficiente, né, para aparecer para as pessoas no momento certo. Tá? Segundo ponto importante, esse aspecto externo que eu estou falando, porque externo ele cai em 3 elementos. Tá? Esse é o primeiro elemento. Né? Então, conseguir a atenção está mais difícil. Segundo ponto, cara, hoje o seu lead ele está a um clique de encontrar um concorrente seu. Então, literalmente, cara, né? Então, literalmente. Então, assim, cara, chegou o lead na mão do vendedor, o trabalho está resolvido. Não, cara. Assim, se o vendedor não conseguir conduzir o lead, não conseguir educar o lead, não conseguir gerar valor para o lead cara, fornecer uma experiência de compra ruim, você perde esse lead. Né? Porque, velho, é cada vez mais fácil do lead achar um concorrente seu. Tá? E o terceiro e último ponto, cara, é que na era da experiência, vender é apenas o primeiro passo de você ter um cliente de sucesso. Né? Isso para o modelo SaaS é muito óbvio. Né? Afinal de contas, você começa a ser lucrativo depois de um certo período de tempo. Né? Então, o pessoal fala hoje do funil borboleta, né? O pessoal da Winning by Design, que é uma mega referência, Ampulheta, o pessoal não é à toa, né, que a solução HubSpot virou um suite completo vindo até esse Customer Success e que a RD está seguindo o mesmo caminho, né, porque, então, vender é um primeiro passo para você ter um cliente de sucesso e, cara, isso reflete em quê? Isso reflete que a venda ela precisa ser cada vez melhor alinhada, ela precisa ser cada vez melhor trabalhada para você ter. A venda ela precisa ser orientada para o sucesso do cliente. Cara, eu sei que isso parece ser o maior clichê de todos, né? Mas o que isso reflete? Cara, o hard sell tá morrendo. Mas se você vende para o cliente errado, se você vende para o cliente que tem um fit baixo, cara... Só clarifica para a galera aí o que é o hard sell, porque eu tenho certeza que uma galera não conhece. Cara, o hard sell é o lobo conceito, de Wall Street. Hard soft sell. Uhum. É o lobo de Wall Street, sacou? É o cara que te pega no telefone e quer te convencer a todo custo, fica implicando em você, fica caindo na sua ferida. Veja bem, tipo assim, cara, make no mistake. Eu não tô falando que o vendedor não tem que ser agressivo, não tô falando que o vendedor não tem que ir na ferida do lead. É lógico que ele tem que fazer isso, tá? Só que esse é o ponto específico, assim, cara, você tem que vender pro lead certo, entendeu? Senão você não vai ter sucesso como empresa. Né? Então, isso para o SaaS fica muito óbvio, mas, cara, isso está evoluindo, né? Porque
A onda SaaS, ela fez com que as empresas mudassem, né? Poxa, você vende serviço hoje. Se o seu cliente está insatisfeito, cara, ele vai deixar de ser seu cliente, entendeu? Então, assim, Com certeza. na era da experiência, onde o cliente está cada vez mais no controle e você precisa fornecer experiência para o cara, né? Isso volta lá atrás para como o vendedor tem que fazer uma venda, né? Então, cara, 3 pontos importantes. Está mais difícil de conseguir a atenção do lead. O seu cliente, o seu lead, ele está a um passo de encontrar um concorrente seu e você precisa garantir que a venda esteja bem alinhada, tá? Então, esses são 3 pontos macro que te mostram o seguinte, cara. Olha a diferença de você vender algo que está alinhado desde o começo. Né? De você alinhar, cara, a mesma mensagem, o mesmo posicionamento, né? Do cara que está procurando por uma solução para um problema, para ter o cara que vai ser um cliente de sucesso. Então, cara, o alinhamento marketing-vendas que eu estou falando aqui é esse alinhamento cross-funnel como um todo. Né? Porque no final das contas, cara, o que é uma venda? Né? Principalmente para cenários de vendas complexas, que eu acho que é o grosso da nossa audiência aqui, né, cara? A venda é você tirar o seu lead de um status quo e migrar ele para um novo cenário, tá? Nesse novo cenário, cara, outro ponto importante também, nesse novo cenário, o lead ele precisa ser cada vez mais educado, tá? Pensa o seguinte, a minha solução como Reeve, ela não é um plug and play, né? Então eu não boto o software lá e, pum, magicamente o cliente vai ter mais receita. Né? Então eu preciso que o lead use minha ferramenta, preciso que o lead integre minha ferramenta. A RD, quando ela vende a ferramenta dela, né, ela precisa que o lead, velho, use a ferramenta, precisa que o lead produza conteúdo, né? Até quem vende serviço, cara, assim, você, por exemplo, você precisa que o lead saia da mentalidade de status quo para uma outra mentalidade, né? Então isso implica que o lead ele precisa ser mais educado. Ele não pode só comprar a solução, entende? Ele precisa comprar a ideia, cara. Ele precisa mudar a rotina dele. Se ele compra uma consultoria da Sales Hacker, ele está mudando como vai ser a rotina de vendas do time dele. Se ele compra um RD Station, ele está mudando como vai ser a rotina do marketing dele. Cara... É até um ponto... Mano, desculpa. Não, Terminei. manda bala. Não, manda mano, bala, uma manda coisa bala. que me veio uma ideia aqui, que você estava comentando a questão de ser competitivo e tal, e eu estava pensando por que isso é importante, né? Ao mesmo tempo em que está mais difícil aparecer, né? Poxa, quantos produtos substitutos que a gente tem muitas vezes, né? Por exemplo, a gente estava antes desse talk trocando uma ideia aqui e tal, que aparece na primeira página, segunda página e tal. Às vezes não é um concorrente direto, mas a gente concorre pela atenção do cara numa caixa de e-mail, pela atenção dele numa página do Google, na primeira, segunda, enfim. A gente concorre com o cara nos anúncios, atenção, mas depois que eu já estou falando com o cara também, com o lead, se eu não tiver um posicionamento, uma estratégia realmente de valor, até uma coisa legal que eu lembrei aqui do talk que a gente fez, que eu fiz com o Marcos Milhos, né, sobre engenharia de valor. Galera que está acompanhando a gente aqui agora, em algum momento vai estar disponível essa palestra com o Marcos Milhos, dá uma olhada lá também, porque a gente entra um pouco nesse detalhe de como se diferenciar depois em vendas, né? Você tem uma parte de marketing, a gente está trabalhando, mas em vendas isso também é importante porque também não basta só a gente gerar atenção e depois a gente não vender, né? E como você bem falou também, não adianta a gente depois vender e não entregar uma baita experiência, né? Então, Total, concordo total. Uhum. Total, cara. E o cerne disso, cara, de fazer com que... É porque, na verdade, cara, assim, eu não sei se você conhece esse cara, mas pra mim ele é um dos top 3 em vendas do Brasil, cara, que é o Aspira. Ele estava como head de vendas na Kenobi recentemente, agora está na Mundial, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte. E ele sempre me falou isso assim, cara, existe uma jornada de compra do lead, entendeu? E, cara, quanto melhor você alinha o seu funil com essa jornada, mais eficiente você vai ser, cara. Então, assim, porque assim, eu sinto que eu falo e parece bobo, mas, cara, alinhamento de marketing e vendas, ele inicialmente você alinhar isso, sacou? Porque, tipo assim, posicionamento e mensagem é algo que
as empresas brasileiras ainda não começaram a investir tanto, tá, cara? Então, assim, não me entenda mal, mas, por exemplo, RD e Rock Content, cara, foram empresas que cresceram muito, né? E cresceram desbravando um mercado, né? Criando categorias, né? Então, por exemplo, a Rock criou a categoria marketing de conteúdo, a RD criou a categoria inbound marketing, né? Apesar de serem referências lá fora, eles que cunharam esses termos aqui no Brasil, né? Então, cara, para pensar, se você fosse um lead da RD, saca? Imagina são uns 4 anos atrás. Você tá com um problema de gerar receita. Você precisa gerar mais lead. E, cara, você começa a pesquisar e você começa a ser atraído pela estratégia de marketing dos caras, onde os caras estão falando que estão se posicionando de que, cara, para você gerar mais leads, você precisa trabalhar em inbound marketing. E o inbound marketing é uma máquina que você vai atrair o seu lead dessa maneira. Até o nome lead os caras meio que trouxeram para o Brasil, né? Até o nome lead os caras trouxeram para o Brasil. Então, assim, pensa na jornada do comprador, cara. Você está começando a entender, esse conceito está começando a entrar na sua cabeça. Cara, você começou a consumir conteúdo, você converteu para conversar com o vendedor faz um papel consultivo de entender o seu cenário, te educar sobre a solução. Então, e aí você compra a solução já entendendo que você precisa, então, de uma solução de inbound marketing, você começa a fazer, começa a executar, começa a ter sucesso. Então, cara, essa jornada do comprador para ele ter sucesso, ela vai ser muito mais eficiente se existe um alinhamento lá em cima. Se existe um alinhamento prévio, tipo assim, cara, o marketing, ele tá fazendo um trabalho para educar o lead, e esse trabalho, essa mensagem de educação do lead, ela é alinhada ao longo de todo o caminho, entendeu? Lógico que, cara, a gente vai entrar em exemplos mais práticos de como fazer isso, mas o grande ponto que eu tô querendo dizer é que, assim, de novo, cara, parece boçal, mas as pessoas não estão olhando para isso. Assim, cara, qual que é o seu posicionamento? Qual que é a história que você vai contar? Né? Como você faz com que o seu comprador seja o protagonista dessa história? Né? E como você vai contar essa história ao longo de todo o seu funil? Entendeu? Faz sentido? Mano, faz demais sentido. Inclusive, é uma coisa que não basta fazer uma vez, né, cara? Isso Total. é uma coisa que você, de vez em quando, precisa estar atualizando essa jornada de compra, de venda junto, pensando no conteúdo para atrair os caras e guiar o cara nessa jornada. Até esse conceito do guiar o cara pela jornada de compra é um conceito muito legal, cara, que você trouxe aqui, porque parece que você está ajudando o cara, né, com conteúdo, com materiais, com uma série de coisas, e isso depois até entra dentro do funil em Y também, né, porque se o cara já está sendo trabalhado pela equipe de pré-vendas, a gente pode dar um up até na conversão do pré-venda se a gente usar um conteúdo legal para ajudar o cara a passar de fase, né. Cara, perfeito você ter colocado isso. E aqui vai o meu primeiro insight prático, então. Vou só dar um passo para trás e reforçar isso. Cara, pensa que o seu lead, ele está sendo bombardeado por informação, ele está a um clique de deixar o seu concorrente e ele precisa estar muito bem alinhado com a sua solução para ser um cliente de sucesso. Cara, se toda a sua mensagem faz sentido para puxar ele no funil, véio, você vai ficar mais fácil de você convencer esse cara. Né? Então, cara, mas eu sou uma empresa que eu nem faço tanto inbound marketing. Mas, cara, como que tá o seu site? Como é que tá o posicionamento de conteúdo do seu site? Como é que tá a mensagem do seu site alinhada com o que o vendedor tá falando? Porque, cara, quando o seu lead sai da call, você acha que ele gravou 100% do que você falou para ele? Então, cara, como que você faz com que o lead assim, navegue pela jornada de maneira mais simples? Cara, a todo momento a mensagem ela aparece para ele. Então o cara vai olhar sua proposta de novo. Então, deixa eu olhar o site desses caras aqui, então. E aí ele se coloca de novo naquele estado de necessidade para resolver aquele problema, e essa solução faz cada vez mais sentido, entendeu? Mas, cara, você para mim falou uma parada que é muito importante também, e tá aí o primeiro ponto prático desse nosso conteúdo, que é alinhamento de marketing e vendas. Que, cara, você falou assim, cara, e a jornada, ela precisa ser constantemente atualizada. Ótimo você ter falado isso, cara. Como é que você atualiza uma jornada? Você precisa ter feedback sobre o processo de compra. Né? Ou seja, cara, o primeiro ponto básico de alinhamento de marketing e vendas, que vai fazer com que você seja mais eficiente,
Cara, é você ter esse alinhamento marketing-vendas, onde assim, o time de vendas explica para o time de marketing assim, olha, cara, esses leads que chegaram através desse caminho, os caras deram esse feedback, eles estão pensando isso sobre como que você está posicionando. Eles não compraram por causa disso, então faz sentido a gente não posicionar pensando nisso. Ou então, cara, eles compraram e viram mais valor nessa parte da solução. Então, cara, um dos erros comuns de times de marketing, falo isso como um líder de um time de marketing, é que você acha que você sabe exatamente o que o seu ICP quer. Só que, cara, o foco de ter uma boa estratégia de marketing, ela não está em como você é criativo, em como você consegue fazer algo que é inovador. Ele está em, cara, quão mais assertivo você é em comunicar com a sua audiência. Então, cara, o feedback do seu lead, o feedback da sua audiência, ele é cada vez mais importante. Então, esse primeiro loop de feedback para que você seja melhor em marketing é você ter mais feedback do time de vendas, cara. Velho, e a gente fez um webinar, eu passei 300 leads pro time de vendas. Galera, e aí, velho? O que esses caras falaram, velho? Esses caras gostaram do que a gente falou desse webinar? O que eles mais gostaram? Os caras gostaram mais disso? Massa. Então isso aqui vai virar então mais 3 blog posts que a gente vai ranquear para essas palavras-chave e, velho, trazer um cara que tá pensando nessa palavra-chave, tá fazendo mais sentido com a nossa proposta de valor, e aí esse lead vai chegar cada vez mais quente pro time de vendas. Então, cara, o feedback do time de vendas, cara, ele é um feedback estratégico pra cacete pra uma organização, saca? Então, velho, se você é um marqueteiro, cola no time de vendas, velho. Velho, verdade, e mano. aí? O que esse lead falou, mano? Esse cara gostou de quê? Esse cara gostou de quê, velho? O que brilhou o olho desse cara, velho? Esse cara tá pensando em quê? Quando ele caiu no nosso site, qual foi a primeira impressão que ele teve? Olha como que isso é um feedback relevante pra você pensar numa estratégia de marketing, saca? Tem até, mano, um livro, não sei se você já ouviu, ou se já leu, né? Melhor dizendo, o They Ask You Answer. Um livro de um americano, não me lembro o nome agora. E ele fala o seguinte: cara, você quer fazer conteúdo que dá resultado? Pega as dúvidas, né? O They Ask os clientes perguntam, né? Pega as dúvidas dos clientes e o answer, e você cria conteúdo para isso, que é bem o que você está falando, porque quem que está, de fato, ouvindo as dúvidas dos clientes são os vendedores, né? Então, a forma mais prática da gente conseguir ouvir os clientes é ouvindo as objeções de vendas, as dúvidas de vendas, né? E até uma dica prática que eu tenho para dar para a galera que está acompanhando a gente aqui também, é quem trabalha com solução de automação de marketing, né, com RD, HubSpot e tal, dá para configurar esses fluxos lá, né, mano? Então, por exemplo, você tem um mapa de lead, às vezes você criar os fluxos de e-mails pela jornada de compra, para aquele produto específico na fase lead, uma vez que o cara virou MQL, você já pode começar a trabalhar outro tipo de conteúdo, explicando um pouco mais profundamente já o teu produto, como que funciona a implantação, e uma vez que o cara está em fase de oportunidade com o teu time de vendas, já começar a antecipar conteúdo de contorno de objeções, porque, cara, elas vão surgir, né? É normal da jornada de compra do cara ele ter aquelas dúvidas naquele momento de tomar a decisão. Então, por que a gente também não se antecipa e faz um trabalho com vendas legal e ajuda, né, como você falou, guiar o cara, preparar ele por essa jornada, né, de forma um pouco mais harmônica, né, sem estar, assim, um pouco soft sell, como você falou, né, as coisas estão meio que juntas e é tudo dentro de um grande plano que guia o cara para venda, né. Exato, cara. E assim, se você é SaaS, isso é básico. Tipo assim, o cara vai ter sucesso se ele estiver dentro de uma jornada, entendeu? Porque é isso que eu tô falando, cara. Assim, quando a gente vende Reeve para uma empresa, essa empresa, ela precisa, ela tem que sair do status quo. Qual que é o status quo dessa empresa? Cara, ela tá tendo dificuldade para ser mais efetiva em vendas, para ser mais produtiva, para gerar mais lead, para aumentar a conversão. Legal. Para que ela saia desse status quo, esse cara, ele precisa aprender sobre várias coisas, entendeu? Desde, cara, de processo, técnica de vendas e tal. Mas o Reeve, ele é específico para contornar um problema nesse chave que, cara, ajeitar o processo do cara, fazer com que o cara tenha follow-ups mais organizados e afim. Então, sair desse status quo significa que o cara não só compra a solução, ele compra a ideia, né? Não, cara, então agora eu preciso fazer outbound. Agora então, para eu resolver meu problema de vendas, eu preciso fazer sales engagement, saca?
E o cara, ele precisa pôr em prática, saca? Então esse Boa cara, demais. ele precisa ser educado, senão ele não vai ser um cliente de sucesso. Cara, assim, na Rive, a gente tem como estratégia de marketing de conteúdo, que, poxa, foi um ponto que você elogiou no começo da nossa ligação e que eu tomo como um puta feedback, que é assim, cara, por que a gente faz tanto marketing de conteúdo? Porque, cara, marketing de conteúdo pra gente é o go-to-market estratégico pra gente, porque eu preciso de lead educado. Eu preciso de lead que esteja educado, senão o cara não vai ter sucesso com a minha solução. Então, cara, alinhamento marketing vendas é ainda mais importante se você esse tipo de solução, cara. Então, olha top players globais que fazem alinhamento marketing vendas no estado da arte. HubSpot. O que é a solução do HubSpot? Mesma coisa, velho. Precisa com que o lead tere a ferramenta para ter sucesso. Precisa que o lead bote a mão na massa. Então o lead precisa ser educado. Drift, mesma coisa. Gong, mesma coisa. Salesforce, mesma coisa. E você vai ver, cara, que assim, quanto mais fechado é esse loop, existe um ganho. Eu vou deixar isso para concluir no final, mas assim, existe um ganho de posicionamento que é muito forte, saca? Então acho que assim, primeiro aspecto prático, né? Assim, sumarizando que a gente tirou. Então, cara, existe um caminho onde, se você tiver um ciclo de feedbacks entre marketing e vendas, você vai conseguir fazer marketing melhor. Isso a gente está 100% Top. alinhado. Pra caramba. Legal. E isso é uma oportunidade porque a gente sabe que times de vendas e marketing não fazem isso do jeito certo. Então, primeiro ponto, né? Para isso acontecer, você, gestor, você precisa quebrar a barreira da accountability, a barreira da responsabilidade, que é o seguinte: o vendedor fala que ele não fechou o deal porque o lead de marketing era ruim. E o time de marketing cobra o vendedor porque acha que o lead era bom, entendeu? Então, assim, cara, quebra essa barreira. É difícil fazer isso, mas, accountability, tá todo mundo no mesmo barco. Olha, o lead não fechou por causa disso. E isso vira um feedback para marketing. Até nesse ponto, mano, eu vou. Não vou afirmar em geral, mas eu tenho, esse ano especificamente, eu fui dar consultoria para algumas empresas e foi um problema que eu vi comum, tá? Então, políticas de incentivo, tá? Se tá rolando muito atrito entre marketing e vendas, não vou afirmar que na empresa aí, tipo, você que está escutando a gente tenha, né? Pode ser que tenha algum tipo de atrito entre marketing e vendas e pode ser que não esteja relacionado a políticas de incentivo, né, OKR, bonificação, essas coisas, Uhum. né, métricas, mas pode ser que sim, tá? Então, eu acho que vale a pena também essa reflexão e se tiver algum ponto qualquer em política de incentivo ou sobreposição de escopo de trabalho no marketing, né, e Sim. vendas, não só marketing e vendas, mas é porque é o tema aqui da nossa conversa, é um ponto muito importante, porque se você, inclusive isso surgiu na conversa com o Vini, também da Outbound, surgiu um pouco essa questão de políticas de incentivo, né? Então, assim, vale a pena também ver se a política de incentivo que você tem na empresa, com bônus, com comissão, outras coisas, inclusive tem muita gente que paga bônus para marketing também, né? Se você de alguma forma não está incentivando que haja esse desalinhamento. Então, fica essa reflexão também, mas toca a ficha aí, mano. Total. Cara, assim, como líder de marketing, eu sempre tive muito essa atenção, que assim, cara, você como uma solução de marketing, você não pode, assim, o seu escopo de trabalho ele não pode ser unidimensional, sacou? Que é tipo assim, cara, eu preciso gerar lead. Porque, velho, não adianta eu gerar um caminhão de lead que não tem fit com a solução. Não adianta eu gerar um caminhão de lead que está deseducado, não está no momento de compra, que não vale a pena eu passar para vendas, entendeu? Então, assim, é muito importante líderes de marketing terem essa cabeça, saca? Então, por exemplo, cara, eu sempre enxergava marketing de uma perspectiva onde quem são os stakeholders do nosso processo de marketing? Então, beleza, eu tenho um mercado como um todo, né, que são leads que eu preciso gerar. Mas olha só, um outro ângulo de como você pensa marketing. Cara, eu posso pensar em marketing como uma ferramenta para gerar valor para meus clientes atuais. Então, pô, se eu sou uma solução onde o meu lead precisa ser cada vez mais educado, pô, eu posso fazer um conteúdo que ao mesmo tempo que eu vou gerar
leads pro meu time de vendas, cara, eu vou agregar conhecimento pro meu time, pros meus clientes, sacou? E já ajuda na adoção, né, do Que já produto que ajuda na você está adoção. vendendo, lógico, mil Exato. vezes. Então, cara, mercado é um stakeholder dentro da minha estratégia de marketing. Eu enxergo também que, cara, dentro da sua estratégia de marketing de conteúdo, existe um stakeholder que está vinculado a meio que um processo de employee branding, né? Então, por exemplo, cara, a gente aqui na River, a gente faz conteúdo pra caramba sobre SDR. E a gente é uma puta referência para falar de outbound de SDR. Cara, quem que é o SDR que não quer trabalhar na River? Olha como é que eu tô atraindo melhores talentos para isso. Mesma coisa, a Rock Content atrai os melhores talentos para o time de marketing. RD, idem. Entendeu? Olha só como a sua estratégia de marketing é muito mais complexa do que gerar lead. Então, cara, se você olha apenas para o número gerar lead, você está errado com o marketing. E acho que é a primeira falha no alinhamento. Né? Por quê? Porque, cara, eu preciso gerar lead que me traz retorno financeiro. Né? Meu indicador não é gerar lead. Meu indicador é vendas, cara. Tá todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva de revenue. Entendeu? Então, poxa, por que é tão importante para um marqueteiro pegar feedback com o time de vendas, cara? Porque isso vai fazer com que você seja cada vez mais eficiente em gerar leads que são mais qualificados. Né? Cara, é lógico também que o time de vendas não pode ser poxa, um time de bebês chorões, né? Ah, não, o lead não fechou. Cara, o time de vendas tem que se responsabilizar, né? É por isso que, sim, o nosso papo é muito além da SLA, mas o SLA é muito importante, né? Porque, cara, o que é um lead qualificado que está chegando na mão de vendas? Né? Até quando o lead não fecha, a culpa foi mais de vendas ou foi mais de marketing? Então, esse é um peso que você tem que entender nessa equação também. Mas, cara, quando você tem um sentimento de autorresponsabilidade dentro dos times que estão interessados em um objetivo comum, né, você elimina esses ruídos. Né? E o vendedor, ele tem a capacidade de falar assim, não, cara, eu perdi esse lead por causa disso. Mas, cara, na minha conversa com ele, olha só, o que chamou mais a atenção dele foi isso. Ou então você fala assim, ou então o vendedor pode falar assim, cara, eu senti falta, assim, eu perdi o lead no final e eu senti falta de um elemento de credibilidade maior, cara. Então a gente precisa fazer mais estudo de caso para eu conseguir usar esse conteúdo como apoio dentro do meu processo de vendas e aí fechar essa porta de credibilidade e botar um cliente satisfeito para dentro. E até nessa linha, Arthur, que você está falando, tipo, muito mais do que acusar para ver quem que errou porque o lead não fechou, é muito mais um aprendizado, né, de ambos os total. times, no sentido, mano, vamos aprender com esse não fechamento, esse lead estava no forecast, não virou, né, mas o que a gente pode aprender com isso, para que a gente, numa próxima oportunidade, a gente consiga converter um lead semelhante, né? Então, é um mindset colaborativo, né, de ambos os times mirando no revenue, né? Exato, cara. Então, assim, eu super incentivo times trocarem ideia, ter reunião de marketing e vendas. E sim, cara, é lógico, velho, precisa ter responsabilidade, saca? O time de marketing entrega lead, o time de vende. Mas senta numa reunião, respira fundo, sabe? Porque, assim, o caminho mais fácil é tipo assim, cara, não chegou lead suficiente. Chegou lead desqualificado, caramba. Isso é fácil, saca? Destruir é fácil. Então, assim, cara, o estado da arte do alinhamento de marketing e vendas, eu não estou querendo dizer aqui que tem que ser todo mundo amigo e andar de mão dada, mas, assim, cara, tem que ter um vislumbre de um objetivo comum. Né? Tem que ter autocobrança. Né? O time de vendas tem que cobrar o time de marketing tem que cobrar o time de vendas. Mas assim, como criar um ambiente saudável dentro disso, sabe, cara? Acho que isso é um desafio gigante, velho. Porque, sim, cara, atrito em comunicação sempre vai ter. Então, eu acho que a mensagem principal aqui é, primeiro, para os times tentarem ficar um pouco mais calmos dentro desses cenários e, cara, e para os gestores tentarem tirar esse peso dentro dos times, saca, cara? Assim, gestor, velho, o seu time ele tem que focar no que ele controla, saca? O time de marketing não controla se ele está gerando lead de qualidade, assim, não controla se ele está entregando o número certo de lead, assim, eles controlam as atividades que eles estão fazendo, que é, cara, produzir mais conteúdo, melhorar Marketing o target. rotina, né, mano? Marketing é rotina, assim, né, mano?
Então, assim, cara, o que o time de marketing controla? Cara, controla se eles conseguem produzir mais conteúdo, se eles conseguem ranquear para melhores palavras-chave, se eles conseguem gerar mais leads através de um conteúdo específico, se eles conseguem fazer mais teste AB, se eles conseguem melhorar fluxo de nutrição. Ele não controla se ele vai entregar um lead de qualidade ou não, ele controla as atividades. Então, poxa, quais são os feedbacks que o time de vendas pode dar para que se melhore as atividades? Entendeu? Mano, até nessa linha, uma coisa que eu queria te perguntar, você recomenda algum tipo de ritual, tipo semanal, diário, quinzenal, mensal, entre esses times ou gestores e tal, entre marketing e vendas, tipo assim, cara, toda sexta lá na Outbound a gente juntava os caras, ou não é toda sexta, mas sempre que precisava, a gente juntava o time, envolvia na hora de produzir conteúdo, ou planejar o conteúdo do trimestre, do mês. Como que funciona isso, cara? Cara, assim, cada empresa vai ter uma esteira de processo que é um pouco diferente, né? Então, tudo depende um pouco de qual que é o volume que você imprime, qual que é o volume de demanda que você precisa gerar, cara, quantos vendedores você tem que alimentar, né? Mas é sempre bom você ter práticas de alinhamento, né? Tanto para produção de conteúdo, cara, brainstorm para novos conteúdos, o feedback do time de vendas é sempre importante. Mas eu acho que uma boa prática, cara, para você ter em conjunto é sentar os times semanalmente, né, cara, numa segunda-feira, a gente fazia isso na Reeve. Cara, como é que foram os resultados da semana passada? A gente conseguiu alcançar um número de leads que a gente precisava entregar para vendas. Vendas conseguiu trabalhar o número de leads, conseguiu trabalhar o recebido. Então, cara, o SLA está estabelecido? Então, não. Então, cara, quais são as ações que cada um dos times está fazendo para melhorar isso? Então, olha só. Então, cara, a gente gerou menos lead. Então, olha só. Essa semana, então, a gente está pensando em fazer isso, isso, isso. Né? Ou então, cara, para o mês, a gente está pensando em fazer isso, isso, isso. Essas são as atividades que a gente vai desdobrar por semana. Então, vendas. Então, vocês precisam fazer mais isso, isso, isso. Beleza? Beleza. Segue o jogo. Então, alinhar sobre quais são as atividades que os times estão executando, eu acho importante, entendeu? Agora, eu acho que é sempre bom, cara. Porque, assim, quando eu falo em alinhamento marketing vendas, velho, o que me vem na cabeça é um ponto ainda acima, que é tipo assim, cara, como fazer com que o que o CEO fala para um fundo de investimento é a mesma coisa que um SDR fala para um prospect, que é a mesma coisa que sai num post em mídias sociais. Então, assim, cara, quando eu penso em alinhamento em marketing e vendas, eu penso num alinhamento de posicionamento da empresa, sacou? E é isso que faz com que a comunicação dessa mensagem seja mais fluida e aí você seja mais contundente em fazer com que o lead passe nessa jornada, sacou? Porque, cara, a mensagem que o cara captou em marketing, quando ele começou a converter, tá alinhada com o que o SDR falou para ele, tá alinhada com o que o vendedor falou para ele, e aí o cara tá cada vez mais certo de que aquela é a solução que ele precisa, entendeu? Então eu acho que esse exercício é muito importante. Então, cara, assim, se eu paro para pensar no ápice, nos melhores momentos de marketing e vendas, cara, onde a gente foi mais eficiente, foi o momento onde a gente estava muito alinhado, cara, sobre, cara, qual que era a mensagem que a gente tinha que passar. Sacou? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático, tá? A gente faz um dos conteúdos mais importantes que a gente lança é o report, né? Que a gente pega dentro do Reeve, analisa quais são as principais métricas de sucesso dos nossos clientes e traça um parâmetro para isso, para processos em geral, né? E aí a gente consegue ter, baseado em dados, quais são as melhores práticas para você fazer um fluxo de cadência, quais são as melhores práticas para você escrever um e-mail de prospecção, e aí a gente marketeia isso, tá? Isso é um mega conteúdo de educação, isso é um conteúdo que gera muito lead, né? Então, cara, olha a importância de o discurso do meu vendedor estar mega alinhado com esse conteúdo, né? Então, assim, na Reeve, isso fica mais fácil. Por quê? Porque esse conteúdo que eu gero como marketing é um conteúdo para uma audiência de vendas. Então, o meu vendedor, na outra ponta, ele é a minha persona. Na SalesEC é a mesma coisa. Na RD já muda um pouco, né? Assim, na RD, você está fazendo um conteúdo voltado para uma persona de marketing. E o vendedor vai conversar com a persona de marketing. Então, o vendedor tem que botar um chapéu de marqueteiro para conseguir educar a audiência dele.
contrário. Então, cara, assim, o vendedor ele precisa aprender mais de marketing para ser mais efetivo em como ele vai endereçar e educar essa audiência, esses leads. Então, poxa, olha a importância de você ter um conteúdo que ele é muito rico e estar alinhado, cara. Como que o marketing vai divulgar esse conteúdo? Como que ele vai promover esse conteúdo? Como que ele vai envelopar a mensagem de solução dentro desse conteúdo? Para como que o vendedor vai educar o lead, inclusive em cima desse conteúdo. E ele apoia a educação desse lead usando esse conteúdo. Então, cara, olha como isso é poderoso, pensando em como você vai convencer o lead a sair do status quo para sair de mudar a rotina dele, velho. Entendeu? Então, por exemplo, cara, pensa se você fosse uma solução. Vamos extrapolar bem aqui. Pensa se você fosse uma solução de um RP para saúde, cara. Você vende um RP para clínicas. E aí você fez um conteúdo explicando como você consegue gerenciar a melhor clínica através de um ponto X. Né? Então, olha a importância do seu vendedor estar educado sobre esse conteúdo, né? Para que ele consiga conduzir o lead na hora dessa passagem. Então, cara, parece super bobo o que eu tô falando, parece super óbvio. Mas, cara, o diabo, ele tá justamente nesse óbvio e ele tá... Acho que caímos. Opa, quem tá editando esse vídeo aí agora, ó, para tudo. Volta ali porque eu caí aqui, tá? Então conecta aí de volta, corta tudo e volta. Manda Legal. aí, Artuzão. Massa. Bom, então assim, o grande ponto é que existe uma simplicidade de o vendedor estar alinhado com o conteúdo que está saindo, e isso vai facilitar com que ele faça a transição do lead na jornada. Então, o vendedor, do ponto de vista do vendedor, o cara precisa estudar o que o time de marketing está falando, como que o time de marketing está falando, para você garantir essa fluidez na mensagem, na comunicação, ao mesmo tempo que o time de marketing vai ser muito mais efetivo em produzir esse tipo de conteúdo se ele tem o feedback da jornada do cliente que está na mão do vendedor. Então, assim, cara, eu acho que, assim, fazer alinhamentos do time sobre, cara, sobre posicionamento, sobre mensagem, sobre o discurso comercial estar alinhado com o posicionamento de marketing. Então, assim, talvez eu esteja viajando muito e eu não vejo tanta gente no Brasil hoje falando sobre alinhamento, posicionamento, mas, cara, na gringa é no-brainer, assim, o pessoal tá falando muito disso. Mas, então, pensa exatamente dessa maneira mais simples, né? Então, cara, como que o discurso comercial que está saindo da boca do vendedor está alinhado com o posicionamento de marketing e o conteúdo que o marketing está fazendo? Mano, até sobre isso, tem uma coisa para acrescentar aí. Recentemente, agora, cara, esse mês aí, a gente tem um cliente que roda aqui a operação no Brasil, mas eles estão no Uruguai, um site de apostas. Olha que loucura, um site de apostas. Aposta de pôquer, cassino e esportes, né? E como é um mercado muito dinâmico, né? Então tem as ações de marketing, mas é um mercado muito dinâmico. Então você tem campeonatos e tem campanhas, toda semana tem coisa nova e tal. E vendas ficava sabendo pelos leads das campanhas que estavam rolando. Ou seja, eles eram pegos de surpresa, né? Os leads chegavam, pô, como é que funciona tal coisa lá? Né? E eles ficavam tipo, cara, deixa eu ver aqui, né? E a gente resolveu isso de um jeito muito simples, né? A gente botou um ritualzinho toda segunda-feira, primeiro horário da manhã, antes de tomar café, velho. Todo mundo em pé, tipo uma reunião tipo Scrum, assim, né? Porque a ideia é não ser uma coisa demorada. Supervisor lá, a supervisora passava a atualização das campanhas, aproveitava para pegar uma análise da semana anterior das principais objeções, dificuldades que a galera estava tendo, dava um reforço em cima ali dessas objeções, como contornar, pegava insight de um de outro e depois trabalhava um a um em vendas isso depois, né? Mas, pô, um ritualzinho simples, né? Uma vez por semana, tal, cara, resolveu um problemão. Né? Exato, cara. E é um problema de jornada, sacou, velho? Assim, cara, o lead ele tá vindo por um caminho em marketing, chega em vendas, ele vai por outro caminho. Isso não faz sentido, sacou? E se bota no lugar do vendedor, velho.
Ó que Mano, merda. O lead chega, tipo assim, desorientado sobre o que é a sua proposta de valor. Você como vendedor, tipo assim, se chega um lead que ele tá meio desorientado sobre a sua proposta de valor, você vai ter que, como vendedor, ou você pega esse cara e volta com ele e faz um trabalho de educação lá de trás, ou você, velho, vai empurrando o cara e bota ele, e aí você passa a bomba pro time de CS, sacou? E a bomba vai estourar na frente, velho. Entendeu? sim, mano. Então, assim, cara, é uma merda para um vendedor não tá alinhado. Tipo assim, acho que você comentou do tipo assim, até detalhes simples, cara. Tipo assim, ó, galera, ó, essa semana vai rodar uma campanha com desconto X. Tá todo mundo alinhado do desconto X? Massa. Exato. Às vezes é coisas simples. E até eu queria te perguntar, mano, nesse questão assim, você que tem acompanhado muitas tendências lá fora, tal, sobre esse alinhamento de marketing e vendas, o que que você tem visto aí no de estado da arte desse alinhamento, sabe? A gente falou de algumas coisas, eu acho que algumas coisas entram, mas o que mais que tem de estado da arte desse alinhamento de marketing e vendas? Cara, o estado da arte foi algo que você falou um pouco no começo, que é o seguinte, que é você rastrear o caminho de conversão dos leads ideais. Isso parece ser, isso Entendi. parece ser fácil de fazer, mas, velho, eu apanhei muito para fazer isso na nossa estrutura de marketing, que é Uhum. basicamente o seguinte, cara. Se eu perguntar para você que é líder de marketing, qual que é o conteúdo que você fez que mais gerou cliente? E a gente tem um desafio aqui de tecnologia também, né? Porque esse caminho não é evidente Não no é nosso evidente. software de automação lá, né? Não é No RD evidente. lá, ele não mostra assim, esse é o fluxo mais provável do cara comprar, né? Tem que ter um trabalho de massa cinzenta forte aí de cruzar CRM, com isso exportar, consolidar em planilha e tentar encontrar esse caminho ideal. Eu entendi o que você quis dizer. Exatamente. Exatamente. Então, assim, cara, qual que é o caminho ideal? Porque qual que é a resposta que o caminho ideal tá te falando? Ela te dá algumas respostas que são interessantes. Uma, qual que é o canal de aquisição por onde mais chega lead qualificado? Hipóteses. Uhum. É no LinkedIn? Então, a, a minha taxa de conversão em vendas é maior para leads que a origem dos caras foi no LinkedIn? E dá para quebrar ainda, Ou, né? ou o É ads cara no chegou LinkedIn ads no LinkedIn? ou Ou ele é outbound, é postagem no ou LinkedIn? É postagem. primeira conversão via LinkedIn? Ou então, cara, é o cara que veio de uma keyword específica? Então, cara, essa é uma resposta importante para você dar para um time de marketing. Né? Segundo, cara, qual que é o conteúdo, elemento conteúdo que está mais chamando a atenção desse cara? Uhum. Então, você vai tendo essas respostas que são muito importantes. O estado da arte, cara, é você rastrear isso tudo. Só que, assim, na verdade, se você pirar em rastrear tudo, você não vai conseguir ter a resposta que você está procurando também. Né? Foi até um pouco, meio contra-intuitivo isso que eu estou dizendo. Por quê, cara? Porque a jornada do lead, ela não é linear. O que Uhum. tu quer dizer com isso? Cara, o dia que isso caiu assim na minha mente, eu falei, caralho. Não, não, não que assim, desculpa se eu falei, pode falar palavrão, velho? Pode Pode, editar, pode. né? Eu falei Não, assim, deixa com eu falei palavrão assim, mesmo. eu falei assim, caramba, não é tão, é porque a jornada do lead não é óbvia, saca? O que eu quero dizer? Mano. O caminho que o cara segue não é ler um blog post, consumir um e-book, aí não sei o que lá, receber Exatamente, cara, não é isso, entendeu? Então exatamente. assim, e aí qual que é o grande ponto aqui? A jornada de compra, né, por mais que exista uma lógica, por mais que exista uma hipótese do que é a jornada de compra, mas ela varia de caso para caso, sacou? Vou te dar um exemplo. Se eu sou um líder de marketing hoje, eu tô com um problema de topo de funil, preciso de tráfego no meu blog. O que eu vou fazer? Cara, eu vou converter na raw content. Mas isso é algo que eu dentro da jornada de compra do Arthur para uma solução de aumentar topo de funil, eu já conheço quais são as possíveis soluções. Uhum, uhum. Agora, se eu não conhecesse, eu teria que procurar, cara, como é que eu aumento meu topo de funil? E aí eu ia cair nesse funil do raw content. Então, qual que é o grande ponto aqui? É que não necessariamente você precisa rastrear e encontrar a jornada ideal, mas você precisa ter hipóteses dessa jornada
para que você consiga fazer com que essa jornada aconteça de maneira mais efetiva, sacou? Então isso vai te dar feedback de topo de funil, de cara, qual keyword você precisa ranquear melhor, sobre como que você precisa falar sobre o problema do cara, né? Mas você vai ter jornadas onde o próprio lead ele já não vai estar no topo do seu funil de marketing, ele já vai estar mais avançado. Né? Então você precisa... Então você precisa ser mais específico em como você comunica alguma coisa. Então, assim, o estado da arte, cara, é você entender que você precisa ter hipóteses de rastrear a jornada. E o caminho para você rastrear a jornada vai de você ter tecnologia para fazer isso e você trabalhar a massa cinzenta em cima de dados dentro do seu RD, dentro da sua ferramenta de automação. Um caminho para você fazer isso é você ter um canal, velho, com um time de vendas, onde o time de vendas consegue te dar feedback efetivo, saca? Cara, quer ver um negócio que eu acho subutilizado demais? E você tem vários clientes nisso, cara. Eu te desafio a você falar assim, cara, qual que é o meu cliente? Então, qual que foi o cara de mercado que, velho, consegue me dar um puta feedback? Que sabe o quê, velho? Relatório de motivo de perda. Cara, olha como é importante você ter o time de vendas que, velho, vai dar o loss na porra do CRM e o cara consegue explicitar o motivo de perda. E aí você consegue ter motivos de perda que estão conectados. Tipo assim, os motivos de perda, eles também vão te dar feedback sobre o que é essa jornada. Então, cara, o que é o estado da arte? É você conhecer cada vez mais sobre o processo de compra da sua audiência. É você conhecer mais sobre o processo de compra do seu ICP. E não necessariamente você saber tudo do seu processo de vendas. Né? Porque, cara, o ápice do seu processo de vendas é o espelho da jornada de compra. Entendeu? Sim, e aí vai constrói aqueles fluxos. Até uma coisa muito legal, assim, que a gente recentemente estava... aqui na Sales, recentemente agora, aproveitando essa crise do corona, a gente está refazendo todos os fluxos automatizados do RD. Todos. Dos fluxos de boas-vindas, MQL, lead, oportunidade, pedido, tudo, né? E cara, tá tendo esse talk contigo aqui, tá me dando vários insights, inclusive de coisas para aplicar nos fluxos, né? Porque assim, eu vejo que é importante a gente fazer esse estudo e tal, e aí quando a gente vai colocar mesmo assim, para o cliente ver, né, o resultado da nossa análise, ele vai ver, por exemplo, são conteúdos de acordo ali com a jornada, o momento que ele está, né, e tal. Por exemplo, as objeções, né, como você falou, motivos de perda, são um baita insight para o fluxo de oportunidade, né? Quando o cara já está conversando com o time de vendas ali, então tudo o que surge de desafio, de oportunidade, de objeção, de perda, né, são bons insights para conteúdo, né, para o cara nesse momento da jornada. E eu acho que um pouco o caminho é esse também, né? Você tentar ser relevante, né, no e-mail, ao mesmo tempo, talvez você possa ter, para alguns casos, uma interação mais multicanal, né? Em algumas empresas a gente consegue trabalhar WhatsApp, talvez até num formato mais de exposição de conteúdo. Uma coisa muito engraçada, cara, sobre marketing, aí saindo um pouquinho da esfera de SaaS, assim, né? Mas a gente tem um cliente que é uma indústria de pães congelados em Curitiba que vende para o Brasil todo, assim, né? Ó. E aí o ponto mais interessante é qual que é a persona deles. São pequenos empresários, né? Tipo padeiro, empresário que tem uma padaria, empresário que tem um mercadinho e tal. E beleza, o WhatsApp é o que eles mais gostam. O segundo canal que eles mais gostam ainda é o e-mail, velho. E é uma persona que você... Isso com pesquisa, né? Então, e é uma persona que você acha, cara, né? Esse cara não vai abrir e-mail. E ele abre, mano, né? Então, mesmo em, assim, a gente B2C, público, empresas pequenas, longe do SaaS, desse universo, a galera ainda abre muito e-mail. E mesmo assim, esses fluxos fazem muito sentido, né? Total, cara. É porque, assim, me caiu esses dias, assim, cara. Eu vi um anúncio eu vi um anúncio no Facebook. Olha que viagem, cara. Tava no Facebook, vi um anúncio de um cara que ele vende
infoproduto, né? Vende curso de como anunciar no Facebook. E olha o que o cara falou. Ele falou assim, cara, o Pareto de você ser eficiente na sua estratégia de marketing via Facebook é você segmentar a sua audiência e não ser mega criativo no copy dos seus anúncios. E se você para pensar, velho, qual que é a aula de marketing, o fundamento de marketing por trás disso? Porque, cara, o Pareto está em como você segmenta e endereça uma audiência que tem o problema que você resolve, e não o como você mostra que você resolve o problema, entendeu? Cara, um baita insight também, hein, cara? Então, eu acho que isso é o estado da arte de marketing e vendas, assim, é essa sinergia, sacou? Assim, marketing e vendas é uma parada só. Então, cara, o que é o estado da arte de marketing e vendas? Cara, você usar marketing e vendas para entender cada vez mais, cara, quem que é o seu perfil de cliente ideal. É você entender mais cada vez como que o seu perfil como que o seu perfil de cliente quer se relacionar. É você entender por quais canais ele melhor se relaciona e você ser cada vez mais eficiente em como que você segmenta cada vez mais o seu público-alvo, sacou? A sua audiência. Então, assim, cara, e você pode pensar nessa sinergia em vários sentidos, sacou, velho? Então, por exemplo, imagina se você tem integrado na sua ferramenta de automação de marketing com motivo de perda e você consegue criar alguns triggers de motivo de perda. Tipo assim, o cara não comprou porque ele não viu credibilidade suficiente, ele sentiu falta de prova de valor e tal, e, cara, você devolve isso para marketing, e aí daqui a 3 meses, marketing faz um webinar com um cliente, e, cara, você direciona esse conteúdo para esse cara, entendeu? Então, assim, o estado da arte é um simbionte, velho, sacou? Onde você tem um ciclo de informação que se retroalimenta, para que você seja cada vez mais específico na sua mensagem para a sua audiência, entendeu? Então, velho, o cara não fechou porque ele sentiu falta de ver um case de um cliente. Assim que eu lancei um case de cliente, velho, eu já enderecei essa mensagem para esse cara. Então, tá vendo como o auge do marketing vendas é você não perder esse tipo de informação, entendeu? Porque esse é o tipo de informação que vai fazer com que você construa uma máquina de vendas que é cada vez mais eficiente. Então, motivo de perda é importante. Testar novas hipóteses de comunicação é importante. Testar novos canais de comunicação é importante. Porque isso é a informação que vai te mostrar que você está segmentando para a audiência certa, saca? E esse é o Pareto. Esse é o 80-20. Cara, demais, mano. Deixa eu te perguntar uma coisa, velho, que eu sempre quis perguntar para um marqueteiro, isso eu nunca vi na Manda prática, bala. velho. Ó, quem sabe faz ao vivo, hein? A galera que tá assistindo. É o seguinte, meu irmão. Eu não sei onde é que eu vi isso. Eu não lembro se foi no livro do Sales Acceleration Forum, lá do Mike Roberts e tal. Mas ele propõe um jeito meio data-driven de fazer meta. Tipo, e ver se o time de marketing bateu a meta. Cara, eu nunca vi, de fato, isso no Brasil ser aplicado de um jeito legal. Tá? Não sei se você já viu, depois até me passa o feedback. Mas, por exemplo, sabe que lá no RD a gente tem os leads A, B, C e D. Né? Teoricamente, o lead A ele tem uma chance de converter maior do que o lead B e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a gente poderia atribuir que um lead A ele tem 10% de chance de converter, um B 7, um C 5, um D 2. Hipoteticamente. Eu acho que aí, para ficar mais data-driven, vale a pena esse estudo da jornada de compra, como você falou. Eu acho que daria para pegar uma amostra dos clientes A e ver quantos por cento lá converteram no CRM, né? Sim. Assim por diante. Multiplicar isso pelo ticket médio. Por exemplo, se o meu lead A é 10% e o meu ticket médio é R$1.000, cada lead que marketing manda para vendas tem um valor de R$100. E aí, ou seja, a gente consegue muito mais do que apenas dar meta de leads, a gente tem uma meta qualitativa, porque um lead A vai valer 2 lead B, tá ligado? Legal. E 3 lead C. Cara, eu acho isso fantástico. Nunca vi ninguém conseguindo fazer realmente isso na prática, até se você já viu aqui no Brasil, você me dá esse feedback. Nunca vi isso sendo realmente feito na prática, porque daí, tipo,
a meta de marketing não poderia ser, tipo, cara, você tem que gerar tantos mil em pipeline, saca? Pipeline é uma coisa muito mais revenue do que propriamente dito leads, sabe? Sim. E faz sentido isso? Cara, eu acho que faz Você total já viu sentido. isso, mano? Você já viu isso na prática? Eu nunca vi na prática. Sendo Cara, muito honesto. eu não vi exatamente assim. Eu acho que isso é um estágio bem avançado para se fazer. Muito avançado. Eu acho que faz Uhum. total sentido, né? Mas assim, dá para começar mais simples, sacou? Dá para começar, por exemplo, é, eu não gosto de chamar de leads aceitos por venda, sacou? Mas é tipo assim, Uhum. cara, lead que passou pela primeira etapa de venda. Porque assim, cara, é porque se você tiver e aí a gente volta um pouco no SLA, né? Assim, se você tiver um SLA claro, de assim, cara, o que o vendedor tem que fazer quando o lead chega para ele? Uhum. Se o vendedor fez isso e o lead não avançou, provavelmente o lead não era qualificado. Se não era o lead qualificado, gerou o lead errado, não conta para a meta. Então, Uhum. se o vendedor pegou o lead e conduziu, então, velho, o lead é qualificado. É lógico, cara, que existe um terreno cinza grande aí, né? Então, pô, o que foi vacilo? Pô, o lead não avançou, mas pô, será que o vendedor vacilou? Uhum. O vendedor. Então, e aí você vai quebrando hipóteses, né? Então, por exemplo, o vendedor vacilou, mas, porra, esse cara, o vendedor atendeu o lead rápido. Então, por exemplo, a gente tem a métrica de, pô, tem que atender o lead em Entendi. pelo menos 2 horas. Aham, sim. Pô, não, ele demorou 4 horas para atender um lead. Tá, então esse é um sinal de vacilo do vendedor. Mas o lead, como é que eram as características? Assim, eu acho que esse sistema de pontuação que você falou é meio que você pôr peso no SLA e aí transformar isso numa matemática, sacou? Eu acho que faz total sentido. Eu não, confesso que eu nunca vi ninguém fazer isso. Uhum. Eu acho que assim, cara, eu acho que. Tem um baita desafio também, porque, por exemplo, a gente vende consultoria em vendas e CS. Os leads são bem diferentes. O cara que compra CS é um cara normalmente diferente da pessoa que compra Total, total. vendas. Então, tipo, o cara que é A para CS, não, talvez ele não seja A para vendas, saca? Então Isso aí tem, é ainda mais tem complexo. Né? aí na parte de tecnologia, como que a gente resolve isso, sabe? Tipo, não, a gente ignora a questão lá do RD, do lead scoring deles padrão, mas a gente trabalha com as segmentações. Então, aí tem uma segmentação lá que é MQL a Sales, que aí tem os critérios de entrada, né? E aí, Hum. quando o cara entra, gatilha a automação de mandar o cara para o Exact, bota o cara num fluxo de e-mails no RD também, do MQL vendas, né? E aí teria que ter daí um outro fluxo de MQL B vendas, sabe? E assim por diante, para cada produto ter uma segmentação de MQL diferente. Né? Ah, cara, eu acho que sim, velho. É E louco, né? Mas isso para mim é resposta para tudo, assim, cara. Quanto mais segmentado, melhor vai ser a experiência para todo mundo, saca? Uhum. Porque, na verdade, o que você está segmentando? Você está segmentando a jornada do cara. O cara que está interessado nesse produto, o cara que tá mais com essa dor, ele tem que vir por essa jornada. Então, velho, eu estou segmentando a entrada para que ele chegue nessa jornada que o meu vendedor vai saber conduzir o cara pelaquela jornada, entendeu? Então, Sim, na verdade, quando você segmenta, o que você está fazendo? Você tá conseguindo ter mais feedback sobre o que você está tendo hipóteses de jornada, entendeu? uhum. E de alguma maneira você está rastreando essa jornada. De novo, cara, assim, é difícil de fazer. Eu acho que o desafio da maioria das empresas hoje tá em conseguir gerar volume de leads com qualidade. Então, eu acho que, poxa, se o time de marketing for quebrar a cabeça demais segmentando isso, eu acho que perde o foco sobre o que é que tem que ser feito, que é, cara, conseguir gerar mais lead de qualidade em geral. Eu acho que você tem que ter um pouco de cuidado, cara, cara, o que é um lead A e o que é um lead B? Sacou? Assim, entendeu? Uhum. Eu acho que. Eu não sei, cara, assim, eu tenho dificuldade de responder um pouco isso. Um Porque, cenário assim, ideal tinha que olhar lá no CRM, né? O A é o cara que mais converte.
Não necessariamente é o dono da empresa, não sei, né? Porque normalmente é assim, é o dono, é o A, o É, gerente é o B, assim, beleza, é, faz sentido, mas será inclusive que você é data-driven isso mesmo, né? inclusive você pode ter uma hipótese errada, né? Pô, você bota o A como dono, mas quem tem o maior peso de compra é o B, que é o gestor. Né? Que Para a mais Reeve, converte ao gestor, quem tipo, mais né? converte é o gestor, né? Então, cara, olha como é que a sinergia ela é cross-funnel. E aí, às vezes, a gente está falando de alinhamento marketing-vendas aqui, mas, cara, o verdadeiro alinhamento é marketing-vendas e CS, né, cara? Porque, tipo assim, pô, beleza, quem mais converte é o gestor, mas quem tem mais sucesso com a solução é quando o CEO compra. E aí? O que vai pesar mais para você? Então, cara, eu acho que o grande lance está em você conseguir rastrear e construir hipóteses dessa jornada, entendeu? É Então, real, né? Tem cara, que estar olhando o quem, LTV, né, cara? Tem tipo que estar assim, cara, quem que é o olhando. meu cliente que tem mais Verdade. sucesso? Cara, o meu cliente que tem, olha só, porra, o meu cliente que tem mais sucesso são clientes desse perfil. Cara, quando eu olho clientes desse perfil lá na ponta de conversão, foi o CEO que converteu. Ou então foi o SDR que converteu. Então, então, você conseguir equilibrar esse fluxo de informação para construir como que vão ser as regras de segmentação, é que é aí que está o dinheiro, entendeu? Então, não é a segmentação em si. Então, tipo assim, cara, segmentar é sempre melhor. Você é sempre mais eficiente quando você segmenta. Em qualquer coisa. Só que, cara, como que você constrói as hipóteses em cima do que você vai segmentar? Eu acho que esse que é o pulo do gato. Então, assim, cara, começa simplificando, colocando assim, cara, existe um perfil de lead que é o que a gente quer gerar. E perfil de lead que é aceitável, sacou? Porque aí você está responsabilizando realmente marketing. Porque, velho, qual que é um erro grande que você pode ter em marketing? Se você bota só a meta de lead, volume, o cara vai sair gerando qualquer tipo de lead. Não é o estímulo que você quer dar. Aí Mas volta ao na questão mesmo de incentivo, né? volta na questão de incentivo. E aí, tipo assim, mas aí, porra, se você restringe demais o marqueteiro, porra, você tá complicando pra caramba a vida do cara, né? Porque o cara não. O cara tem que ser criativo também, né? Assim, Tem outras o cara coisas. não. É porque essa é a parada, tipo assim, o cara não controla o lead que ele vai gerar, sacou? Ele controla as ações que vão ser feitas para gerar o lead. Entendeu? Tá vendo como é difícil balizar isso, né? Então, assim, é, você tem que começar de algum jeito. Então, cara, começa por uma hipótese de lead aceitável. Pô, marketing tá batendo esse número? Tá, bateu o número. Legal. Agora, como é que tá a conversão para vendas? Né? Então, de MQL para lead aceito. SAL, depende de como é que é o seu processo. De MQL para SQL. Como é que tá essa conversão? Pô, tá uma conversão que a gente acha aceitável, então tá todo mundo feliz. Está chegando no lead e o lead está com um nível mínimo de qualidade que o time de vendas está passando, está mandando bala. Então, eu acho que você vai começando a pesar quando você vai vendo esses desequilíbrios, né? Então, assim, acho que o que você tem que ter aqui como gestor é que, cara, existe uma balança entre volume e qualidade. Tá chegando lead com volume bom, meu time de vendas está produtivo, não está ocioso, legal. Os leads estão na qualidade aceitável, né? Existe, porra, 80% dos leads que chegam estão sendo trabalhados. Cara, então tá equilibrado. Então você está equilibrando na balança volume e qualidade. Mas, cara, não, tá chegando um volume ok de leads, mas a qualidade está muito baixa. Então, porra, a produtividade dos meus vendedores está caindo lá embaixo. Marketing está fazendo um bom trabalho? Batendo meta? Não. O volume está lá, mas a qualidade não está. Isso é um problema de marketing, entendeu? Agora, tá chegando e a gente tem uma hipótese dentro de um critério e, velho, vendas não tá conseguindo converter. Pô, então o problema, tipo assim, quando você olha para o funil, você vê um problema de conversão, você tem duas hipóteses, né? Então, ou o problema da conversão é no que estava vindo, era no que estava chegando até mim como vendedor, ou o problema está sendo em como eu tô tratando o lead. Pô, então se você tem uma Ou nos hipótese dois, né? clara, ou nos dois, então se você tem uma hipótese clara de como que esse lead devia ser para o vendedor tratar, então é um vendedor que está vacilando. Por isso, cara, que assim, o senso de autorresponsabilidade ele tem que ser mútuo, entendeu? Assim, então, o primeiro passo para você ter um alinhamento de marketing e vendas num nível estratégico, cara, é você matar a guerra, entendeu? Porra, Até. o vendedor ele tem que se autorresponsabilizar, velho, a ponto de, tipo assim, o vendedor, velho, caguei no pau. O lead dava para virar esse lead, sacou?
Ou então o vendedor, tipo assim, não, velho, esse lead bem desqualificado, entendeu? Representando a galera de vendas aqui, mano, eu acho que a gente tem que ser raiz, mano, não pode ser vendedor Nutella, sabe? Do tipo, cara, o lead, esse cara tava no momento da jornada, não sei o quê, porque eu sinto um pouco que as equipes, muitas vezes, ficam muito acomodadas, né, com a levantada de mão, que é linda, ótimo, queremos, né, que venham muitas levantadas de mão, mas quando precisa de fato vender e não só tirar um pedido, né, quando a gente precisa persuadir e não apenas informar, a equipe não está preparada, não está preparada para contar um case de sucesso, né, não está preparada para contornar a objeção, ensinar alguma coisa nova, ouvir a fundo e gerar um insight com o problema do cara, né? Agora está num momento aqui em abril, né? Crise aí do coronavírus no Brasil, tal, para quem está vendo o conteúdo gravado. Mais do que nunca, a gente como vendedor precisa aproveitar essas oportunidades de levantada de mão e MQLs que o marketing traz. E, cara, cada lead é não só uma oportunidade de venda, como é uma oportunidade de ajudar, porque eu tenho certeza que se o cara, num momento de crise como esse, ele levantou a mão, ele pediu ajuda, qualquer coisa, ele está precisando de ajuda, cara. Né? Então, a gente, como vendas, a gente tem um pouco também, ao mesmo tempo, que descer dessa postura de querer vender apenas e se colocar num momento de empatia e de ajudar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim um pouco que vendas, se a gente tem um bom trabalho como time de técnica de vendas, de processo, de follow-up, de sales engagement, de qualificação, uma coisa bem estruturada, cara, a gente já viu, né? A Outbound tem case disso, a Sales tem case disso, de empresas que, poxa, não aumentaram o volume de leads e aumentaram vendas, né? Apenas mexeram na conversão de fundo de funil. Então, eu quero assumir o meia-culpa aqui como profissional de vendas também, né? E também, poxa, levar esse insight para a galera que está aqui trabalhando e ouvindo a gente, talvez nesse momento aí de crise ainda, ou se já saiu, espero que esteja tudo bem aí, né? Mas a questão que eu queria também trazer, cara, assim, como você falou, accountability, né? Responsabilidade. Ao mesmo tempo que no marketing se responsabiliza, cara, vendas mais ainda, velho. A gente que tem um pouco mais de chance, se eles não controlam o que estão trazendo de vendas, de lead, mano, a gente pode controlar o follow-up, a gente tem um monte de coisa, né? Os templates, a copy, a forma como vende o sonho para o cara, como entende a necessidade. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que cada vez mais ir para cima e aproveitar esses leads e, lógico, alinhar o que tem que ser alinhado. Mas, cara, quando a gente precisa, né, converter, vamos chamar a responsabilidade para vendas também, cara. Certeza, cara. E eu acho que esse era o grande ponto que a gente queria chegar, né? E você vai ver, cara, eu acredito muito nisso, assim, você vai começar a crescer. É porque, assim, cara, qual que é o grande desafio hoje de vendas para o mercado brasileiro? É volume de funil, saca? Assim, são dois problemas em vendas que você resolve para você vender mais. Ou você aumenta o volume do topo de funil, ou você aumenta a conversão. Realmente hoje as máquinas de geração de demanda no Brasil, da maioria das empresas, ela não tem um bom nível de eficiência, né? Assim, você não consegue comparar elas com o movimento de mercado americano, entendeu? Por isso que existem tantas soluções nesse caminho, né? Existem empresas que estão educando o mercado, né? Como a Sales Hacker, né? Como a Outbound, como a Rive, como a MeTime. Então, existe um gargalo grande disso. Só que, cara, o que eu tô querendo dizer é que, assim, por que alinhamento de marketing e vendas vai começar a ficar mais importante? Porque o segundo momento de desafio do mercado vai ser começar a olhar mais para a conversão. Porque o volume de topo de funil, ele tem um limite, claro. Tem uma tampa. Entendeu? Então, por que eu falei lá atrás que, cara, vai ficar mais competitivo, a atenção do seu lead, porque isso é um movimento
invariável, entendeu? Então, assim, você vai ter que controlar melhor e ser mais eficiente em tudo que você faz. Então, cara, alinhamento marketing-vendas é gargalo hoje. Né? Então, por exemplo, eu acredito muito na posição do cara de Sales Enablement, né? Que é o cara que tenta fazer essa ponte. Né? E é o cara que olha ao mesmo tempo para como que os vendedores estão condicionados, para como os leads estão chegando. Então você vai ver cada vez mais posições especialistas no processo de marketing e vendas para unir essas pontes e evitar esses gargalos, entendeu? Porque você vai precisar de ser cada vez mais eficiente no funil. Você vai precisar converter mais para você ser mais competitivo. Entendeu? E aí tem um cara muito importante no processo, né? Que seria essa camada aí também do enablement, mas digo assim, do supervisor, o coordenador, é o cara que está no tático ali das empresas, né? Que faz o sales coach, que ensina, que dá ferramenta para o time, que faz o coaching 1-a-1, que cria esses rituais, como você teve para esse cliente, que põe para rodar essas coisas. Porque, mano, marketing é rotina e vendas, cara, também. Uma empresa é feita de processos, né, mano? Total. E, cara, é que assim, olha só como é que o ângulo que você vai enxergando para vendas, ele vai te dando cada vez mais camadas. Cara, há 5 anos atrás, quem que falava de processo de vendas? Quem que falava de sales ops? Olha como assim, cara, eu acho que essa é a grande reflexão, sabe? Tipo assim, cara, o mercado, ele vai ficar mais competitivo, né? E vai exigir que as empresas fiquem mais eficientes. Então, lá atrás, há 5 anos atrás, você tinha que fazer inbound marketing para gerar mais lead e aí você ia vender mais. Cara, hoje, se você, tipo assim, olha da RD, cara. A RD hoje tem supervisor, tem coordenador, tem sales ops, tem sales enablement. Tipo assim, os caras, assim, quanto mais você vai debruçando sobre o processo de vendas, mais variáveis você vai vendo que ele tem. Então, existe variável da qualidade do lead que está chegando. Existe a variável do pitch. Existe a variável de como que o vendedor conduz o lead. Existe a variável de como que ele faz follow-up. Existe a variável de como que ele... Entendeu? Então, assim, se você vai se especificando no processo de vendas, você vai ver cada vez mais competências. Então, qual que é o grande ponto aqui para você ser mais eficiente? Você vai ter que se especializar cada vez mais na competência, né? Para você ver o que você pode fazer melhor, para você ser mais eficiente. Né? Então, pode ser, cara, que o seu gargalo de eficiência hoje seja atender o lead mais rápido. Você tem uma solução mais simples que, velho, o lead, ele converte com uma campanha de marketing que pega o cara no ímpeto de compra. Então, o pareto é você atender o lead com mais velocidade. Né? Pode ser que o seu pareto seja em educar mais o lead. Né? Pô, você falou que a gente está num momento de Covid super difícil. Né? Cara, você já parou para pensar o impacto de um vendedor educando um lead nesse momento, cara? Quando sair da crise, ele vai lembrar de quem primeiro, Quando sair da crise, ele vai lembrar de quem? E aí ele vai ver o post de quem no LinkedIn? É isso que eu tenho pensado também, cara. Ele vai ver o e-mail ele vai ver a newsletter de quem? Tá vendo como as coisas são conectadas? E esse é o verdadeiro alinhamento de marketing e vendas? Então, assim, verdade. eu acho que sim. E totalmente alinhado com o conceito de sucesso do cliente também, né? Tipo, total, né? Que é o endgame, sacou? Assim, as empresas estão cada vez mais olhando para isso. A Rock fez uma puta mudança na estrutura de marketing e vendas dele. O Diego Gomes, ano passado, que é o CEO da Rock, fez uma palestra no Vendas B2B Experience falando sobre Customer Centricity, né? Sobre, cara, como que os caras pararam para entender mais do perfil do cliente e como que isso, velho, escoou para toda a operação de marketing e vendas. Por quê? Porque os caras entenderam que o verdadeiro jogo a ser jogado é você dar sucesso pro cliente. A RD fez isso pra caramba. Então, poxa, se eu não me engano, a RD, cara, chegou num momento de controle que os caras falaram assim, olha, velho, não vale mais a pena a gente vender para C e D. Vale a gente vender para perfil só A e B. Eu não lembro, cara, eu gravei um podcast com a Letícia, eu lembro que ela falou alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho certeza de como é que foi. Teve um lance assim, mas até a RD também comete alguns erros nas automações aí. Pô, se a RD comete erro, imagina o resto de nós, meros mortais. Lógico. A questão, assim, quando a gente cria uma regra, assim, né, ela deve funcionar na maioria dos casos, às vezes tem 1%, né, que não funciona, né, então a gente precisa estar aberto também a ter outros canais, mas assim, mano, concordo e acho que
faz muito sentido. Eles chegaram, provavelmente eles fizeram esse tipo de conta aqui, né? Tipo o A, o B, o C, conversão, LTV, cara, o custo de operação, custo de aquisição, o C&D não está fazendo sentido, né? E, mano, além da RD, tem mais outras empresas que você observa que estão nessa pegada também? Aqui no Brasil? No Brasil, mundo, que você... Cara, aqui no Brasil tem um cara que ele é meio desconhecido no mercado, mas que ele faz isso no estado da arte sinistro, que é o Roberval, Roberto Viana, da IP Digital. Os caras têm uma solução que é um RP voltado para ótica e Uhum. com ticket baixo. Então, assim, cara, a esteira dos caras é muito previsível, assim. Não que a operação seja simples, né? Não me entenda mal, mas o cara consegue... Ele tá hoje olhando para todo o controle e ele consegue ter essa visão 360 de, tipo assim, cara, o lead que entra, qual que é a porcentagem de ele ser um cliente de sucesso a partir de como que eu rastreei isso, né? Como que eu rastreei o que é um perfil de cliente de sucesso e como que eu fui andando para trás para colocar isso no input inicial, entendeu? Então, o cara chegou à conclusão, e, lógico que, assim, para ele ficou mais simples fazer isso, porque, pô, a solução lixada, um ICP muito mais claro, né? Então, pô, o cara vende para ótica. Aí ele chegou à conclusão que a ótica ideal para ele é uma ótica com a característica XYZ, uma ótica do tamanho X, que tem de tantos a tantos, não sei o que lá, fatura de tanto a tanto a tanto. Então, o cara tenta clusterizar isso na entrada, porque ele já sabe que isso vai dar sucesso. E aí o cara tem uma esteira nisso, e aí, assim, e isso vira um feedback constante, isso vira um loop de feedback, entendeu? E aí você vai só dando manutenção. Então, cara, a empresa que faz isso. A Rock Content, cara, pra mim é a empresa mais eficiente em marketing e vendas no Brasil, né? Os Assim, caras são fera, né? Os caras são muito bons. RD, Rock, né? Assim, o pessoal acha que eu falo mais da Rock por causa de De Minas. bairrismo, mas assim, os caras é que eu não sei como falar isso sem me complicar, mas os caras são mais eficientes. Se comparar eficiência por eficiência, os caras são mais eficientes. Assim, os caras levantaram menos capital para chegar num valuation, num percentual de valuation maior. É isso. A conta básica é essa, entendeu? Então, os caras estão acertando alguma coisa. Né? E aí, se você parar para pensar, poxa, os caras têm um cara que para mim é o número 1 do Brasil em SaaS, que é o Diego, que comandou o marketing durante um tempão. Tem várias pessoas sinistras em marketing, um outro sócio que é um monstro de marketing, que é o Peçanha. Os caras trouxeram um cara gringo para conduzir a operação de vendas e o cara virou a cabeça de revenue, que é o Matt Doyle, que é o número 1 de vendas no Brasil. Então, os caras fizeram uns movimentos muito interessantes sobre como que eles enxergam isso, né? Mas tem muita empresa fazendo isso de uma maneira legal, cara. O pessoal da Sankhya faz isso numa escala muito legal. O pessoal da eu estou lembrando de alguns clientes Reeve, que eu sei que fazem isso de maneira muito legal, porque eu já entrevistei os caras, já conheci o processo dos caras. O pessoal da Raccoon faz isso de uma maneira muito legal, em um cenário totalmente diferente. Os caras não são SaaS, os caras são serviço. Mas qual que é o ponto, qual que é o denominador comum dessas empresas? Os caras estão conseguindo tentar mapear essa jornada. E os caras estão conectando esses pontos de CS, vendas, marketing, vendas e CS, entendeu? Eu acho que esse é o denominador comum. Os caras têm esse olhar. Os caras se preocupam com mensagem, com posicionamento. Né? Outro ponto que eu falei aqui, outro ponto que eu não falei aqui, que eu acabei esquecendo, mas, pô, que merda que é para um vendedor, cara, quando o cara chega o lead e, velho, o cara tá super educado, mas ele acha que essa solução é outra parada. Isso acontecia com a gente na Reeve. O cara chegava super educado, adorava o conteúdo, velho. Tipo assim, velho, cara, vendedor, me manda o contrato, tô pronto para assinar o CRM Reeve, velho. Começar com o CRM Reeve agora. Cara, isso é um erro de marketing, entendeu? Isso é um erro de posicionamento, entendeu? Porque, cara, o cara tava e veja bem, se o cliente não entendeu o que você faz, o problema é seu, o erro é seu. O erro é seu em marketing, o erro é seu em venda, o erro é seu em CS, sacou? Então no começo a gente apanhava muito com isso. Pô, todo mundo vinha achando que o Reeve era um CRM. E os caras, porra,
gostavam do nosso conteúdo, tinham um problema para resolver em vendas, por isso que os caras estavam procurando uma tecnologia de vendas, mas os caras não estavam educados o suficientes, ou os caras não estavam contextualizados suficientemente de que, cara, a nossa solução não é um CRM. Então, isso é um erro de marketing. Como é que você pega esse feedback do vendedor e volta e conserta isso no seu copy de e-mail, no seu site, na headline do seu site, nos seus posts de social media? Tá vendo? Então, assim, o denominador comum das empresas de sucesso, operações de sucesso de marketing e vendas, é que os caras olham isso como um todo. Entendeu? E isso, cara, que eu tô estudando que nem um louco, cara, que é posicionamento. Qual que é a história que a sua marca conta? Porque no final das contas, cara, esse feedback loop ele vai se reforçando. Então, o que é branding no final das contas? O pessoal fala muito sobre branding, eu tenho estudado pra caramba sobre branding, entender o impacto de branding em operações B2B. Mas o branding é isso, cara, assim, é você conseguir ser uma mensagem que faz com que o cara compre, que faz com que o cara tenha confiança, que faz com que o cara tenha mais interesse no seu produto. Cara, o quão mais fácil é para o vendedor da Salesforce vender Salesforce, depois de todo o branding que é construído. E como é que os caras construíram isso? Sabe? Entendendo essa jornada como um todo, alinhando essa jornada como um todo. O quão mais fácil hoje é para um vendedor da RD vender RD, em comparado a 5 anos atrás, pensando no que foi a construção de marketing, o que foi a construção de marca, como é que o vendedor educa, como é que a empresa faz um movimento para educar o mercado. Então, velho, eu acho que esse é um ponto que você tem que ter cuidado, cara. Como que você quer educar o mercado? E como que você vai contar essa história em marketing, em vendas, em CS, e como que isso está tudo alinhado. Então, assim, o que eu queria passar de mensagem? E eu acho que a gente até... Poxa, deixou o pessoal até assustado, porque, velho, se você for ver, é tão detalhe que você tem que corrigir, né? A gente falou de SLA, a gente falou de geração de lead, de incentivo, de meta, de vendedor, de conteúdo, e SEO, e aquisição. Mas, cara, a mensagem que eu tô querendo passar para você é: dê um passo para trás. E, velho, alinhe o seu posicionamento. Deixa marketing e vendas trabalhando junto. Né? E aí, a partir desse ponto, você vai partir para a próxima etapa de desafio, que é mapear melhor o processo, e depois você vai especificar cada vez mais o processo, e aí você vai ter uma operação que é realmente estado da arte, você vai ter uma operação que é referência. Né? Mas esse ponto de partida é que eu vejo que as empresas estão falhando hoje, entendeu? O marketing comunica uma coisa que é totalmente diferente do que o vendedor está falando, entendeu? Mano, até nesse ponto que você falou, eu queria te perguntar, a gente já está se encaminhando aqui para os finalmente do nosso talk. Cara, tô adorando o talk, realmente que bom. Também tô. Muito insight, mano, e até tô pegando aqui uns bench contigo de algumas coisas que queria validar. E, cara, para a gente se encaminhar aí para o fechamento do nosso talk, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está acompanhando a gente e que às vezes está com dificuldade, né, para fazer esse alinhamento. O que você recomenda aí como primeiros passos ou próximos passos para que essa pessoa, essa empresa consiga resolver isso, cara, no caminho mais rápido possível? Tá. Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é tentar diminuir essa barreira marketing vendas, saca? Assim, os times eles têm que entender que eles coexistem e eles são um loop de feedback. O próprio loop de feedback entre eles vai fazer com que você tenha naturalmente mais sucesso, vai fazer com que o ambiente de trabalho seja melhor, tá? Então, assim, cara, primeiro passo, faça um esforço para quebrar um pouco essa barreira e colocar todo mundo na mesma página, porque o objetivo é o mesmo, é gerar lead que vai virar venda, tá? Então, primeiro passo, derruba essa barreira. Essa barreira. Segundo passo, faça esse alinhamento. Então, assim, cara, pode ser que você não tenha hoje a tese perfeita do que é o seu posicionamento de mercado, mas tenha uma tese. Né? Uhum. E esse papel imprescindível de um CEO que está olhando para uma operação, assim, cara, vamos unir. Né? Então, assim, cara, o que todo mundo acha do que é o posicionamento da empresa? E chega numa conclusão e, cara, alinha isso. Só de alinhar esse posicionamento você já vai ter ganho, saca? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, eu diria que, cara, assim, não fique preso à sua tese
se você não está ouvindo isso da boca dos seus clientes, tá? Então, no final das contas, cara, o Pareto está em você segmentar a sua audiência e não ser criativo em como você comunica a sua solução. Boa. Então, segmentar a sua audiência é você entender mais do que a sua audiência quer. Então, cara, ouve mais o time de CS, ouve mais o cara que está na ponta. Procura entender, tipo assim, cara, tem uma tese de o que é seu posicionamento, mas itere essa tese. O que o mercado quer? O que as pessoas querem? O que o meu cliente enxerga de mais valor? E potencializa isso no seu posicionamento. Né? Eu brinco, cara, que assim, o auge da sua proposta de valor é o que sai da boca do seu cliente, é o que sai da boca do seu melhor cliente, quando você fala para ele assim, cara, o que a minha empresa representa para você? Então, se você não está se fazendo essa pergunta para os seus clientes, você está chutando qual que é a sua proposta de valor. E, cara, quem é o especialista na dor do seu cliente é o seu cliente que vive ela, não é você. Então, se você... E isso é doloroso, cara, para algumas lideranças ouvirem, principalmente, cara, para um cara de produto que ele acha que cara, não, eu tô fazendo o produto perfeito, tô fazendo o produto ideal. Mas, velho, o produto ideal é o que o seu cliente quer, é o que o seu cliente precisa. Cara, lógico que você... Não é simplista isso, né? Assim, o próprio Ford falava isso, né? Se eu perguntasse pro meu cliente o que ele queria um cavalo mais rápido, e não um carro. Cara, então lógico que existe o componente de inovação, de como que você vislumbra cenários futuros, de como que isso vai ser implicado em soluções, mas, cara, se você for mais atento à dor do seu cliente, você vai ser um fornecedor melhor. E se você for um fornecedor melhor para esse cliente, você vai ter uma hipótese melhor do que você tem que fornecer para clientes parecidos. E se você tem essa hipótese, você tem uma hipótese melhor de como você tem que se posicionar, de como você tem que alinhar marketing e vendas em torno de uma proposta de valor, e aí a esteira começa a rodar de maneira mais eficiente. Então, assim, a grande mensagem que eu estou passando é tipo assim, pessoal, é um desafio grande alinhar marketing e vendas, é um desafio grande fazer marketing e vendas, a gente sabe disso, assim, a gente tem uma semana que vai falar sobre vendas, marketing avançado, customer success, uma porrada de coisa, mas existe um buraco que não está sendo tapado, que é esse passo para trás de, cara, como que a gente tem que se posicionar. E por que você tem que se posicionar e alinhar isso? Porque está ficando cada vez mais difícil de você ter atenção de lead, seu lead está a um clique de um concorrente e a venda precisa ser cada vez mais alinhada, aí o seu lead tem que ser cada vez mais educado para que ele tenha sucesso com a sua solução. Então tudo tem um porquê. Então acho que as pessoas não estão olhando para esse porquê de maneira mais assertiva. E tem muito dinheiro nessa mesa. Acho que essa era a mensagem que eu queria passar, saca? Não queria entrar aqui em vários detalhes de SLA e de várias coisas. Queria passar essa simples mensagem de que, cara, existe um dinheiro grande na mesa que está em posicionar, em alinhar a empresa em torno de uma proposta de valor e pensar nessa proposta de valor olhando para um posicionamento macro de que, velho, vai ficar mais difícil de você fazer marketing, então você vai precisar ser mais eficiente em marketing, vai ficar mais difícil para você fazer vendas, né, e você vai precisar ser mais eficiente em vendas. Cara, fantástico, meu. Fantástico. E muito Desculpa legal. se ficou um pouco no plano das ideias demais, cara. Queria tentar trazer um pouco mais de praticidade para isso. Eu sei que isso tá um pouco aéreo, saca? Eu vou te mandar uns textos aqui, cara, que eu acho que o pessoal tem que ler, velho. Porque eu acho que esse é um game que a galera na gringa tá jogando. Que é, em vez de se preocupar com aquisição logo de cara, os caras se preocupam em adquirir bons clientes. E essa proposta de valor dos bons clientes que é o que precisa ser replicado num volume, entendeu? Sim, é os caras que estão tendo mais sucesso, né, mano? Exato. Tipo, essa aqui é a pegada, né? O cara que mais converte, o cara que tem mais sucesso, né? Exato. Cara, aliás, você quer compartilhar com a galera aqui quais são esses artigos, ou pelo menos blogs, pra galera correr Cara, eu atrás, dar uma sigo um olhada? cara no LinkedIn que, pra mim, esse cara mudou minha visão de marketing e vendas. Olha que viagem. O cara é um consultor de storytelling corporativo no mercado americano. Ele é o cara que as empresas B2B chamam quando elas têm problemas de posicionamento. Sacou? Ele se chama Andy, A-N-D-Y, Raskin, R-A-S-K-I-N. E esse cara, ele fala muito sobre, tipo assim, a construção de uma narrativa
e como que marketing e venda se posiciona a partir da narrativa. Isso mudou meu jogo, isso foi uma coisa que eu e o Vini, cara, assim, no ano de 2019 foi o que a gente mais estudou. O Vini fez um talk incrível sobre isso no Vendas B2B Experience, né, sobre, que ele cunhou de narrative selling, né? Então, cara, a importância de você criar uma narrativa por trás do seu processo de vendas, e óbvio que isso está conectado com marketing. Então, cara, recomendo. Eu recomendo ler o livro do Mark Benioff, que eu esqueci agora qual que é o nome, que o Mark Benioff, para quem não sabe, ele é o CEO da Salesforce, e a Salesforce é conhecida por ter sido uma marca B2B que conseguiu ter um impacto de branding muito grande por conseguir construir uma narrativa. Então, para quem não sabe, a Salesforce foi um dos precursores no modelo SaaS, né, do modelo de software na nuvem. E, cara, assim, o livro ele conta sobre uma das estratégias de marketing do Mark Benioff, que a comunicação dos caras era tipo assim, no software. A gente não acredita em software. Aí, tipo assim, cara, olha como é que isso chama atenção, né? Não, a gente não acredita em software que vai ser instalado dentro da sua empresa. O software tem que estar na nuvem, que tem a maior entregabilidade, que tem maior segurança, que dá maior facilidade para você acessar e te dá maior conforto. Então, velho, narrativa, sacou? Então, recomendo dar uma olhada nisso. Cara, recomendo seguir duas empresas que eu sigo demais, cara, que é a Drift, que é uma empresa, uma solução de chatbot voltado para marketing. E aí os caras criaram a categoria Conversational Marketing, né? Criaram a narrativa deles. Vale a pena procurar esses caras. Tem um texto do Andy Raskin específico falando sobre a Drift. Então, se você botar no Google Andy Raskin Drift, você acha um texto animal do Andy Raskin analisando como é que é a construção de narrativa da Drift, como é que isso desenvolveu os processos de marketing e vendas da Drift. E, cara, sigo muito o pessoal da Gong. Gong.io. Gong.io, né? Os caras são top mesmo, mano. Os caras são top e os caras estão... estão... Sales, os caras têm conteúdo muito top. Muito top. E os caras estão criando a categoria de Revenue... velho, me esqueci o nome. Revenue Success. Nossa, cara, me fugiu o nome. Tipo assim, os caras estão cunhando uma categoria pro produto deles, saca? Revenue Intelligence. Então, tipo assim, cara, olha como é que é muito mais, olha como é que é poderoso você criar uma narrativa e criar algo que faça com que as pessoas pensem, tipo assim, não, velho, tipo assim, eu preciso de uma ferramenta de inbound marketing. Eu preciso de uma ferramenta de revenue intelligence. Esse é o movimento das empresas que são líderes de mercado, entendeu? Se diferencia demais, né? Diferencia demais, sacou? Tem um tweet do CEO da Drift que ele fala assim, cara, cara, diferenciação por produto está morto. Então, haja de acordo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, cara, é muito difícil você se diferenciar apenas por produto hoje. E a gente pode cair até nessa discussão depois, eu não vou entrar muito nisso não. Então o que ele está falando é que assim, cara, o seu posicionamento é o que vai realmente reforçar hoje, né? Por quê? Porque o seu cliente, cara, o seu lead, ele está bombardeado de informações, né? Como é que você prova para ele que a solução que ele precisa agora é de uma consultoria de vendas, uma consultoria de inside sales, é uma ferramenta de sales engagement, né? Como é que você mostra para ele isso, né? Então, acho que esse é o alinhamento de marketing e vendas que eu queria passar. Pô, mano, várias referências bacanas aqui também. Terminando o talk, eu já vou seguir esses caras, vou dar uma olhada no conteúdo deles, com certeza muita Super coisa recomendo. boa aí. Galera, com certeza, meu caderno tá cheio de anotações e de vocês aí. Tenho certeza que o talk foi muito bacana, gerou muito insight aí para todo mundo que está acompanhando a gente. E como é que eu faço para te encontrar aí nas redes sociais, Arthur, me conectar com você? Cara, Arthur Viana no LinkedIn, você consegue me encontrar fácil, Viana com N só. Eu, cara, uso muito o LinkedIn, uma rede que eu estou muito presente, posto muito conteúdo lá também. Eu estou no Instagram, apesar de eu usar pouco, é arthur.viana também, 23, se eu não me engano. E, bom, é isso, assim, eu tô à disposição, né, cara, assim, mais uma vez agradeço o convite. Confesso que é a primeira vez que estamos conversando e, cara, adorei, assim, adorei mesmo, tive uma puta conexão com você, cara, acho que é muito porque a gente pensa parecido no mercado, né, a gente olha parecido para a disciplina de vendas.
E, cara, sempre não canse de reforçar isso, cara. Vendas é a melhor profissão do mundo quando feita do jeito certo. E tem muita gente legal compartilhando o que é o jeito certo, né? Sales Hacker tá aí, a Riv tá aí, a MeTime tá aí, tem muita gente boa, né? E a gente tem que fazer o ecossistema prosperar, né? E esse é o caminho, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e, poxa, estou à disposição. Pô, mano, eu também fiquei muito feliz aí, com certeza é o primeiro de muitos talks que a gente vai Que bom. fazer. E, poxa, a audiência aí também tenho certeza que está curtindo muito acompanhar o conteúdo com a gente. E, galera, antes de encerrar aqui o talk oficialmente, só lembrando rapidamente que a gente está sorteando o ingresso para Digitalks agora, 2020. Para participar, basta tirar uma foto da tela aí, botar um stories, hashtag SMV20, marcando o Digitalks, Sales Hackers, a Clint e Hobbs.cs, beleza? Um ingresso para Digitalks, uma mentoria de vendas e uma mentoria de CS. Galera, estamos juntos aí, força para todo mundo, vamos nessa. Arthur, um grande abraço, cara, agradeço muito a tua participação. Tamo junto. Gente, tamo junto para cima, fechou? Um grande abraço, até mais, galera.